Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Está começando mais um programa Câmara em Pauta. E hoje nós vamos debater o trabalho análogo à escravidão no Brasil. De janeiro deste ano até 20 de março, 918 pessoas foram resgatadas em condições de trabalho degradante. O caso envolvendo 207 trabalhadores de uma empresa que prestava serviços a vinícolas no sul do país gerou bastante repercussão na sociedade, mas está longe de ser uma exceção. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a Procuradora do Trabalho, Aline Oishi de Helena, da Coordenadoria de Combate ao Trabalho Escravo no Ministério Público do Trabalho de São Paulo. É um prazer recebê-la aqui, Procuradora. Obrigada, prazer. Também recebemos a Auditora Fiscal do Trabalho, Lívia Ferreira, que é diretora do SINAI de São Paulo, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Também é um prazer tê-la aqui na TV Câmara. Obrigada, o prazer é meu. E além da diretora executiva da Impacto, o Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, Marina Ferro. Também é um prazer receber você aqui no programa. Olá, Renata, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, para começar esse programa, eu queria ouvir da Lívia que ela definisse para a gente exatamente o que é considerado trabalho análogo à escravidão hoje no Brasil, né? Inclusive essa diferença entre pessoas escravizadas antes da abolição e hoje essa escravidão contemporânea. O trabalho análogo de escravo hoje, né, o que determina a constatação pelas autoridades do mundo do trabalho, principalmente, são o que está previsto no artigo 149, né, do Código Penal, mas que também se transformou em instrução normativa da Inspeção do Trabalho, né? São 4 formas de ocorrência do trabalho análogo de escravo, que é o trabalho forçado, a jornada exaustiva, a servidão por dívida e a condição degradante. Então, qualquer ocorrência de alguma dessas formas do trabalho análogo de escravo é passível de constatação, né, da violação. Acho que a grande diferença em relação ao que acontecia, principalmente na época do Brasil colonial, era a questão da legalização, né? Digamos que a posse, né, como propriedade do escravo era legalizada pelo Estado, e aí quando se abole a escravidão, passa-se a ocorrências de propriedade de seres humanos muito parecidas com a propriedade anterior, que era legalizada, só que não é mais legalizada. Mas, de fato, o que a gente constata nas condições de trabalho análogo de escravo na contemporaneidade é a posse do sujeito como uma mercadoria para exploração. Então, acho que são essas as características. Aline, apesar de ser mais comum no agronegócio, o trabalho análogo à escravidão também está nos centros urbanos, né? Na Grande São Paulo foram inúmeros casos de trabalhadores em tecelagens, muitas vezes estrangeiros. Em Guarulhos também houve um caso em 2013, grande, envolvendo a ampliação do aeroporto, sem falar no trabalho doméstico também, com pessoas escravizadas. Quais são as maiores dificuldades no combate a esse tipo de escravo, a esse tipo de trabalho? Como que o Ministério Público atua nesse sentido para coibir? O nosso trabalho é de fiscalização em loco, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, na maioria das vezes, né? A gente abre o inquérito, faz a fiscalização em loco e, após isso, dá o encaminhamento jurídico necessário, ou com ajuizamento de ação civil pública ou com proposta de termo de ajustamento de conduta. A nossa maior dificuldade hoje é o pós-resgate, né? Principalmente em relação ao trabalho doméstico. Porque a trabalhadora doméstica, ou a maioria das vezes mulheres, né, tem um vínculo com os empregadores de longa data. Então, normalmente são trabalhadores que já estão desvinculados das suas famílias de origem, não têm um outro lugar para morar, né? Então, essa é a maior barreira hoje em relação ao trabalho doméstico. Em relação à construção civil, que também é um volume alto, né, de trabalho em condição análoga à escravidão, a gente tem que buscar a responsabilização de toda a cadeia, que também a gente, às vezes, encontra alguns entraves, porque a empresa que contratou diretamente esse trabalhador lá na ponta, muitas vezes é uma empresa irregular, ou sem patrimônio suficiente para cobrir essas indenizações, e nem sempre é fácil montar a cadeia toda com a responsabilização do tomador final, né? Nós defendemos que a responsabilidade é solidária, ou seja, todos eles respondem igualmente pela dívida e não subsidiária, como
foi aprovado na legislação, né, do tomador de serviços, porque é uma terceirização ilegal. Mas mesmo assim a gente às vezes encontra dificuldade em formar essa cadeia. A mesma coisa em relação à indústria têxtil, né? As oficinas de costura, que são num número enorme, né? Hoje a gente fala em cerca de 10 mil oficinas de costura na cidade, só na cidade de São Paulo. Hoje também é um trabalho que está muito pulverizado. A gente tem muita dificuldade em encontrar toda a cadeia responsável para conseguir indenizar esses trabalhadores. E em relação aos trabalhadores estrangeiros, o pós-resgate também é uma barreira que a gente tem encontrado, porque esses trabalhadores não pretendem voltar para suas cidades de origem, para os seus países de origem, onde eles têm uma condição de vida ainda pior. Então, fazer uma reinserção sem que eles voltem para o ciclo da exploração é um desafio grande para nós, né? Eles não terem, às vezes eles até resistem até mesmo ao regime, CTPS, enfim, apresentam uma série de barreiras para que a gente consiga que esse trabalho se torne regular. Marina, falando um pouco do trabalho do impacto, vocês agem junto à empresa para tentar conscientizar um pouquinho sobre essa exploração ao longo da cadeia produtiva, né? E a gente falava, inclusive, da terceirização. A maior parte dos casos envolvendo o trabalho análogo à escravidão tem terceirização envolvida. Como é que é esse processo de vocês entrarem em contato com essas empresas e tentar conscientizar e fazer com que essas grandes marcas não contratem empresas terceirizadas que estão envolvidas nesse tipo de situação? Obrigada pela pergunta, Renata. Bom, o pacto, ele é uma ação coletiva que existe desde 2005, né? À época tinha acabado de sair a primeira portaria da lista suja, dos empregadores de trabalho escravo, né? Que já se relacionaram com o trabalho escravo. Então, isso incitou uma mobilização muito grande de várias cadeias produtivas, de diferentes atores, de sociedade civil, e a partir daí, então, se estabeleceram 10 compromissos em torno da erradicação do trabalho escravo, com uma grande ação coletiva que traz diversos setores dentro dessa mobilização. Depois disso, depois de 10 anos, essa ação coletiva se transformou no Instituto, estamos aqui há quase 20 anos já, trabalhando na direção, tanto na erradicação do trabalho escravo, quanto na promoção do trabalho digno junto a essas cadeias. Então, ao assumir esses compromissos publicamente, as empresas, e tanto empresas quanto sindicatos, federações e outras entidades, se comprometem a desenvolver práticas e políticas, né, referentes a isso, não só nas suas práticas, mas também junto à sua cadeia produtiva. Então, basicamente, os compromissos, eles giram em torno de 4 direções principais, né? São 10 compromissos, mas eu vou trazer aqui em 4 eixos para simplificar. Um deles é a utilização da lista suja do cadastro de empregadores, né? Reconhecendo a legitimidade dessa lista e trazendo algumas restrições comerciais na sua cadeia produtiva e seus vínculos comerciais às pessoas físicas e jurídicas que foram já inseridas na lista. Um segundo eixo que é de promoção de condições adequadas de trabalho e a defesa da dignidade humana, acima de tudo. Então, garantir uma série de condições, desde saúde, segurança no local de trabalho, ambiente saudável, né, livre de acidentes, doenças e assim por diante. Um terceiro pilar que fala sobre comunicação e sensibilização, então como que você trabalha internamente, mas também engaja a sua cadeia produtiva, e o monitoramento do pacto, trazendo aí referências. Então, a ideia também, além de promover a sua sensibilização interna da sua cadeia, é também trazer uma troca de experiências com diferentes setores para fazer um engajamento coletivo no sentido de criar um ciclo positivo de mudança de lógica de mercado, vamos dizer assim. Então, a terceirização, no caso, quando a gente está falando de condições de trabalho, né, como você mencionou, que esteve vinculado aos casos recentes, né, na maioria que foram veiculados aí na mídia, a terceirização ela é permitida pela legislação, né? Recentemente houve essa alteração, então atividades fins elas são permitidas. No entanto, isso não significa que a empresa não tenha responsabilidade sobre o fato ocorrido dos seus terceirizados. Então, no impacto, a gente tem trabalhado muito nessa direção de sensibilizar as empresas para que ela também não tenha a omissão de ter a responsabilidade nesses casos ocorridos, ou seja, as empresas elas têm o dever, né? Elas devem assumir, devem se antecipar, criar
tanto práticas de devida diligência, incluir isso na sua governança, ou seja, se elas têm um compromisso público com a causa, elas têm que transformar isso em práticas e políticas internas que vão cascatear todos os seus processos e que coíbam também que isso aconteça na terceirização. Então, a terceirização ela não exime a responsabilização objetiva da empresa com relação a esses casos. Então, esse é o futuro do que a gente acredita ser o ideal, uma vez que qualquer situação de trabalho forçado é uma grave violação de direitos humanos, né? Isso está colocado em todo, está embasado em diretrizes internacionais, tanto da OIT quanto aqui nas Américas e assim por diante. Então, a nossa legislação também coíbe isso. E a ideia é que as empresas, né, o setor privado também se antecipe e se alinhe a essas diretivas também, criando práticas e políticas para que isso não aconteça na prática. Tá certo. Lívia, com relação à ampliação da terceirização e também a flexibilização de direitos trabalhistas, com reforma trabalhista, isso também contribui para criar esse cenário de degradação do trabalho, aumentar o número de casos de trabalhadores que estão em situação análoga à escravidão? Ah, sim, com certeza, né? A flexibilização, que eu chamo de pulverização, né, do mundo do trabalho, que acaba que afasta um pouco, né, a lesão ao trabalhador, muitas vezes, de uma empresa maior que também tem responsabilidade naquela lesão, né? Então, na prática, a terceirização, apesar de ter esse objetivo de repassar e, às vezes, facilitar o exercício da atividade econômica no mundo empresarial, na prática, em relação ao direito do trabalhador, ela tem servido como para fraudar o direito do trabalhador e para dificultar também, para afastar essa responsabilidade, né, de empresas que têm lastro econômico, que têm maior capacidade de mudar a realidade no mundo do trabalho, e com empresas que, às vezes, são apenas mera interpostas, às vezes funcionam apenas como intermediadoras de mão de obra. Então, que a gente vê isso. Mas a própria lei de terceirização, ela apresenta requisitos importantes que, se for observados, são passíveis de contribuir para a descaracterização da própria terceirização, né? Então, isso tem sido feito pela Inspeção do Trabalho. A gente, inclusive, tem havido responsabilização direta de grandes empresas em relação a lesões ocorridas em trabalhadores de empresas terceirizadas. Então, assim, a lei de terceirização, a terceirização ampla e restrita é muito ruim no mundo do trabalho para o direito do trabalhador. Mas digamos que a própria lei de terceirização traz maneiras de se analisar profundamente aquela terceirização e porventura, caracterizá-la como irregular, como fraudulenta e até mesmo atribuir responsabilidade direta. Aline, ainda falando sobre esse tema da terceirização, você falou que há uma dificuldade dessa responsabilidade legal, né? O Ministério Público entende que as empresas são corresponsáveis, mas na hora de um processo, de fato, vocês têm essa dificuldade, porque pela lei eles podem alegar, geralmente eles alegam que eu não tenho conhecimento que essa terceirizada ou quarteirizada estava utilizando uma mão de obra análoga à escravidão. A gente, aqui no Ministério Público, usa uma teoria chamada cegueira deliberada, né, que é essa alegação das empresas de que não vi, não sei, não me diz respeito, quando, na verdade, é obrigação de toda empresa ter o controle da sua cadeia produtiva, no sentido de não controlar diretamente o vínculo, né, não fazer a subordinação direta, nós não estamos falando disso, mas nós estamos falando de uma cadeia que tem idoneidade econômica, né? Um dos requisitos para que a terceirização seja considerada válida, já que a gente hoje, pela legislação, não pode mais olhar sobre o aspecto da atividade meio ou atividade fim, é considerar se a empresa terceirizada é sólida, se ela é saudável, se ela vai ter condições de cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias, sem que isso coloque em risco os trabalhadores contratados. Então, a pessoa que terceiriza, a pessoa jurídica, né, que terceiriza, ela tem a obrigação de garantir que a contratada
seja uma empresa idônea, saudável, né? E na hipótese de permitir essa quarteirização, ou até vai até o infinito, né? Uma empresa que vai chamando a outra, enfim, cada uma delas tem que garantir essa responsabilidade na cadeia produtiva, porque o que acontece, o trabalho escravo está muito ligado à terceirização, principalmente no âmbito urbano, né? Justamente por conta disso, que ela vai passando de empresa para empresa, da terceirizada para quarteirizada, e não é checada essa idoneidade financeira dessas empresas que estão sendo subcontratadas, né? E nem sempre existe um contrato formal. Na construção civil, por exemplo, é uma pessoa que foi trazida do Nordeste, do Norte, por um conhecido que tem uma pequena empreiteira aqui, mas que já não tem nenhuma empresa conhecida e que foi indicada por um outro. Às vezes, até chegar no contratante final, a gente tem uma certa dificuldade, sim, né? Mas o que a gente busca é, sim, responsabilizar, não é quebrar essa questão da cegueira deliberada, né? A esse discurso de que não, nós não temos nada a ver com a situação, porque sim, tem a ver sim, e muitas vezes trabalho encontrado dentro da propriedade do contratante, né? Então não há como se eximir dessa responsabilidade. Tá certo, deixa eu fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Não saia daí. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje debatendo o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Para isso, recebendo a Procuradora do Trabalho, Aline Oishi de Helena, a Auditora Fiscal do Trabalho, Lívia Ferreira, e também a Diretora Executiva do Impacto, Marina Ferro. Marina, a gente estava falando ainda sobre essa questão da terceirização. Eu queria que você falasse um pouquinho com relação à percepção do público também. Quando esses casos, como as vinícolas do Sul, ganharam a atenção da mídia, há um movimento da sociedade em responsabilizar as grandes empresas envolvidas, não só as terceirizadas, as quarteirizadas, mas às vezes essa indignação também é um pouquinho seletiva e temporária. O próprio Lollapalooza, que se envolveu num caso, também não sofreu muita retaliação do público. Como que as empresas têm encarado isso, essa percepção do público que responsabiliza as empresas, e também se aquelas sanções internacionais às vezes são mais eficientes para fazer com que as empresas de fato se preocupem com esse tema, porque também alguns países já estabelecem sanções para empresas que estão envolvidas nesses casos. Uhum. Perfeito. De fato, há uma sensibilização, houve uma sensibilização maior, mas no caso também, o caso das vinícolas, até então, esse ano foi o maior, né? Depois teve um outro que sobrepassou o número de pessoas resgatadas, mas de fato foi bastante escandalosa a ação em si, porque ela resgatou mais de 200 pessoas. Então, acho que isso serviu muito para trazer o caso como sendo um dos principais. No entanto, a gente já havia assistido aí uma série de resgates em diferentes setores, né? Carvoaria, eucaliptocultura, em diferentes regiões do Brasil, inclusive, em diferentes setores, né? Mas a gente observa que há elementos em comum, né, entre todos esses casos de resgate, ou seja, a gente tem um perfil de gênero traçado, um perfil de raça, perfil de etnia, há uma série de elementos ali que nos ajudam também a trabalhar na direção de ter políticas, né, tanto de resgate quanto de pós-resgate, para fazer também a prevenção de casos como esse no futuro. E a questão da percepção das empresas em si, a gente trabalha dentro dessas diferentes percepções, a gente não pode fazer diferenciação. Então, para nós, o nosso processo ele é o mesmo com todas as empresas que estão envolvidas. A questão que pega maior é a cadeia, porque, por exemplo, o varejo ele não necessariamente foi quem teve a questão lá no Sul, no entanto, está lá nas suas prateleiras, está parte da sua cadeia de valor. Então, a gente tem que conversar com todas as empresas e entender materialmente qual que é a materialidade que se dá no caso da empresa de alterar uma prática, uma política sua mediante um caso ocorrido, né? Então, a gente não tem o impacto como uma organização da sociedade civil, a gente não tem o papel de punir uma empresa, porque esse papel já é dado, né, pelas próprias autoridades. No entanto, a gente tem o papel de trazer referência, de criar referência, né? Então, empresas que assinam um compromisso conosco precisam demonstrar como que elas fizeram para alterar a sua prática, né? Então, nesse sentido, a gente inicia um trabalho, uma equação entre entender o que a empresa está fazendo e, ao mesmo tempo, a gente pode determinar, inclusive, a suspensão e a exclusão
no caso de uma empresa, se for o caso, né, se assim o conselho, na nossa estrutura de governança entender, a gente pode chegar até a expulsar uma empresa do pacto, o que também é muito ruim, no caso de um compromisso público, você ter que explicar para os seus parceiros de relacionamento por que você foi expulso de uma ação coletiva na qual você assinava um compromisso público, né? Ter que explicar isso é muito complexo. Então, a gente tenta criar uma matriz de materialidade para dar condição da empresa se explicar e trazer a boa referência que se cria através disso para que ela tente garantir na prática que isso não volte a acontecer no futuro. Basicamente, esse é o nosso trabalho. E a questão da legislação internacional, a gente entende, novamente, da mesma forma que a gente estava falando de terceirização aqui, da responsabilização das empresas, há algumas diretivas aí vindo também da União Europeia, além dos compromissos que a gente já tem, né, com a Agenda 2030, ODS, que não são vinculantes, não são obrigatórios, há normativas e diretrizes vindas da Europa que já afetam alguns setores que terão que demonstrar na prática, né? O futuro é esse, na verdade. Quanto mais as empresas se anteciparem, vai ser melhor para elas, né? Porque essas diretivas justamente dizem que a responsabilização das empresas deve ser ao longo de toda a sua cadeia. Então, cada vez mais o mercado vem exigindo esse tipo de materialização, de você demonstrar que você olhou a sua cadeia como um todo, e não só para questões sociais, sendo que a questão social é um dos principais termos dessas diretivas, mas também olhando para questões climáticas e de corrupção. Lívia, a gente já citou aqui rapidamente, mas um dos mecanismos para proibir o trabalho análogo à escravidão é a lista suja, né? Esse cadastro de empregadores que foram flagrados nesse tipo de situação. Explica para a gente mais ou menos como é que funciona e também como é que está essa situação da fiscalização, sendo que a gente sabe que houve uma diminuição de servidores, de fiscais. Como é que está esse processo hoje? Então, a lista suja é um mecanismo de transparência, né, que foi um compromisso assumido pelo Brasil internacionalmente, de dar transparência aos empregadores que fossem flagrados com trabalhadores em condição análoga de escravo, mostrar para a sociedade, né? Essa lista, o objetivo dela é dar transparência, mas ela passou a ser utilizada, por exemplo, por algumas instituições bancárias, para não conceder crédito para as empresas, mecanismos de, digamos, aplicação de falta de devida diligência, digamos assim, né, nas cadeias produtivas, né. O problema é que a lista suja, para o nome do empregador ou de uma empresa envolvida chegar à lista suja, primeiro que a empresa tem que ser responsabilizada. Então, assim, a gente tem muitos empregadores, digamos, os que contratam diretamente os trabalhadores responsabilizados. A gente tem poucas grandes empresas que não são empregadoras, que às vezes os trabalhadores são encontrados em condição análoga de escravo na cadeia dela, e a gente tem poucas grandes empresas responsabilizadas. Então, a gente tem uma lista suja que só se chega na lista suja por um processo administrativo do auto de infração por responsabilização de trabalho análogo de escravo. Então, o auditor fiscal do trabalho constata o trabalho escravo, lavra o auto de infração, e o nome desse empregador ou empresa só vai para a lista suja se esse auto é julgado procedente nesse processo administrativo, sendo que ainda pode ter recursos judiciais, pode entrar na justiça para suspender, né, esse auto de infração, enfim. Então, é em decorrência de uma ação da fiscalização. Então, se a gente tem menos auditores fiscais do trabalho, a gente tem menos ações fiscais, menos autos de infração lavrados por responsabilização de trabalho análogo de escravo, ou seja, tem menos empresas e empregadores na lista suja. Então, essa é a lógica. Quanto menos fiscalizações, menos empresas vão constar na lista suja. E além desse problema com a fiscalização em si, a punição também é um outro gargalo, né? O TRF1, o tribunal parece que tem mais casos desse tipo, inocentou 99,52% dos acusados de submeter pessoas a condições análogas à escravidão. E até algumas dessas sentenças, a partir de reportagens também, viralizaram um pouco nas redes sociais por minimizar essas condições degradantes. Eu queria saber da Aline como é que você vê esses dados também. De várias sentenças inocentando, algumas citando, inclusive, que isso é típico do campo, essa herança escravocrata também no Brasil, e os tribunais são formados majoritariamente por uma elite branca
de homens, isso também dificulta o julgamento, de fato, dessas empresas? A gente tem uma dificuldade, na verdade, de quebrar alguns dogmas, né, alguns estigmas, assim. Um deles é esse de que o trabalho escravo ele está longe de nós, né, de que o trabalho escravo está acontecendo num lugar longínquo, que não faz parte aqui da nossa realidade, o que não é verdade, né? Assim como também não é verdade que somente as grandes empresas com muito dinheiro que são os responsáveis pela exploração, porque empresas menores e pessoas também sem condição econômica também fazem essa exploração da vulnerabilidade, né? Isso, na verdade, eu digo que para cada vulnerabilidade há alguém disposto a uma exploração e não necessariamente é uma grande empresa. E, paralelamente a isso, o antigo conceito do artigo 149, que vinculava a caracterização do trabalho escravo à restrição de liberdade, né? Quando, na verdade, a caracterização do trabalho escravo diz respeito à impossibilidade de se desvincular de um empregador, né? E esse conceito é amplo, diz respeito a uma dependência econômica, a uma servidão por dívida, diz respeito à impossibilidade de se ter uma outra vida, como a gente vê no caso do trabalhador doméstico, né? Que já está ali submetido até a um envolvimento, a uma vulnerabilidade emocional. E então o conceito de trabalho escravo contemporâneo ele ainda tem uma resistência, sim, nos tribunais, né? A gente percebe que alguns tendem a levar como um exagero, porque justamente por terem essa imagem antiga, né? E assim, quando a gente sabe que até na época colonial da escravidão não havia necessariamente escravos acorrentados, né? Essa era normalmente uma punição para escravos fujões, etc. Eles até frequentavam os vilarejos, faziam pequenas compras, se associavam. Então, é uma imagem fantasiosa do trabalho escravo que acaba atrapalhando, na verdade, o julgamento. Mas eu percebo que os tribunais têm mudado um pouco essa visão, né? A gente tem conseguido excelentes condenações na Justiça do Trabalho, com sentenças maravilhosas, inclusive aplicando a imprescritibilidade em relação às verbas trabalhistas, né? Porque no seu trabalho existe uma regra de que incide a prescrição quinquenal, só você só poderia reclamar os 5 últimos anos do seu contrato. Hoje a gente já tem uma decisão que quebra essa questão, né? O que me parece até óbvio, porque uma pessoa que está em condição análoga à escravidão não teria tido condição de procurar a Justiça do Trabalho antes, né? Já que ela não está numa condição ali de subjugamento, etc. E hoje já há uma jurisprudência se formando em sentido contrário, de que não há essa prescrição, né? Nós tivemos também uma condenação criminal no caso de trabalho escravo doméstico, primeiro aqui de São Paulo, onde houve a condenação criminal dos empregadores, né? E que também foi inédita no caso de trabalho escravo urbano. Então, eu sinto que esse movimento ele começa a mudar. A divulgação que o assunto tem tido recentemente na mídia não representa que o número de casos tenha aumentado, né? A própria Lívia, que trabalhou muitos anos nessa área, pode confirmar, né? Assim, o número de casos sempre foi imenso. O que acontece é que os resgates têm tomado uma visibilidade maior, a sociedade parece estar começando a enxergar com outros olhos, né? E isso também impacta o judiciário. Isso também tem sensibilizado mais o judiciário, então eu sinto sim que há um movimento de mudança, não digo nem que é pequeno, existe sim um movimento de mudança no entendimento dos juízes que estão mais sensíveis à causa do combate ao trabalho escravo. Marina, você compartilha dessa visão? Você acha que, de fato, nos últimos anos há um movimento de mudança de cultura? As próprias empresas, elas têm uma sensação de impunidade ou elas estão, de fato, tentando aderir a métodos mais responsáveis dentro da sua cadeia produtiva? Eu concordo, eu acho que, na verdade, a gente tem que olhar um pouco a história em ciclos aqui para entender, porque a gente teve altos e baixos nessa história e nessa discussão. Então, se você olhar num período maior histórico, né, a gente tem lá desde a abolição, como já foi aqui colocado pela Aline e pela Lívia, né, lá em 1888, depois a gente vai ter uma legislação só em 1940 no Código Penal, então tem um gap aí até isso acontecer. Então, não é do dia para a noite que se transforma uma cultura inteira,
né? Você tira a pessoa como propriedade da outra, no entanto, o trabalho escravo continua sendo uma prática no dia a dia, dentro das casas das pessoas, né? E em vários setores, só que sem falar muito sobre isso, ou talvez, né, da forma problemática que deveria ser. Depois você tem uma legislação em 1940. Depois dessa legislação em 1940, a gente tem um gap enorme até 1995, quando Fernando Henrique finalmente vai nas Nações Unidas e diz que a gente tem uma questão de trabalho escravo e coloca esforços para isso no país. Então, eu acho que tem dois lugares aqui, né, de você estabelecer políticas públicas de combate, de enfrentamento, é algo recente, tem 30 anos na nossa história. Depois você tem Fernando Henrique, coloca isso em prática. Depois vem o governo Lula, também deixa isso em prática, aprofunda, Dilma permanece. Nos últimos anos, não sei, eu acho que a gente passou por uma outra movimentação, na verdade, onde a gente está vendo agora um gargalo enorme de auditores fiscais, da própria estruturação do Estado para isso, né? Faltando um pouco essa estruturação, os recursos destinados às políticas públicas nesse sentido também diminuíram, então acho que nos últimos anos teve uma certa redução. Entra um governo agora que, de certa forma, coloca isso como um compromisso novamente, né? E aí, a partir disso, começam a surgir casos que na mídia voltam a ter essa importância. Então, eu entendo que é uma movimentação recente. Culturalmente, historicamente, a gente está atrasado. E aí tem um lugar, né, tanto do enfrentamento quanto da mudança de cultura, que é um pouco o que estava sendo colocado aqui pelas colegas também, né? Como é que a gente muda essa visão do que é culturalmente aceito. Isso acontece porque é normal, porque o trabalho rural é romantizado como sendo ao sol, a pessoa fazendo plantão, a pessoa se matando de trabalhar, e assim por diante. Então, tem uma série de sensibilizações que a gente precisa fazer para desconstruir essas visões, né? Então, um lugar é o de enfrentamento e de combate, algo que já vem acontecendo e que está tomando uma proporção de algo que já existe, mas o outro lugar é a redução das desigualdades historicamente que não foram trabalhadas, né, desde da época da abolição da escravidão. Se a gente olhar, é um esforço muito recente, historicamente. Então, a gente está atrasado, eu acho que a conta chegando sempre, né, quase que tirando a sujeira que está embaixo do tapete, mas ela não deixou de existir, né? Então, eu acho que é super importante essa movimentação que está tendo midiática, justamente para a gente sensibilizar. É triste, no entanto, ela é necessária para a gente dar a devida importância para esse tema e conseguir sensibilizar. Então, as empresas, sim, estão de olho nisso novamente, porque tomou uma proporção grande. Então, é uma diferença, porque nos últimos anos, talvez as empresas começaram a olhar um pouco mais para outros temas dentro de sustentabilidade. Quando isso não está sendo muito colocado na mídia, então vamos olhar aqui para mudança do clima, né? Então, isso muda um pouco os investimentos das empresas também e os esforços que elas fazem dentro das suas organizações para criar práticas e políticas referentes ao tema. Com isso volta à tona, a sensibilização e a mobilização é maior nesse sentido. Tá certo, a gente vai fazer uma outra pausa, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais, inclusive sobre esse momento do pós-resgate, né, que a gente já citou aqui rapidamente, mas vamos entrar mais nessa questão das vulnerabilidades. Então não saia daí, Câmara em Pauta volta daqui a pouquinho. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje debatendo o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. Para isso, recebendo a Procuradora do Trabalho, Aline Oit de Helena, a Auditora Fiscal do Trabalho, Lívia Ferreira, e a Diretora Executiva do Impacto, Marina Ferro. Lívia, a gente já comentou rapidamente sobre esse pós-resgate, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que é de fato esse processo. Quando há o resgate de trabalhadores em situação de escravidão contemporânea, depois disso, como que, de fato, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público se certificam que essas pessoas não vão ficar vulneráveis para serem aliciadas novamente? Existe algum tipo de acolhimento mais específico para garantir que essa pessoa depois consiga ter um trabalho digno, decente? Sim, um dos papéis do início, desde que foi iniciada o combate ao trabalho escravo como uma política pública do Estado brasileiro, um dos papéis e umas discussões centrais dos colegiados, né, da Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a CONATRAI, dos comitês estaduais, aqui em São Paulo, do Comitê Municipal, né, ligado à Prefeitura de São Paulo,
a construção de uma ampla política pública de atendimento às vítimas, né? Então, essas comissões nacionais, esses comitês, eles buscaram fazer articulação dos diversos órgãos, ministérios, sociedade civil e entidades empresariais que contribuíssem que ajudassem a formular políticas públicas e que contribuíssem com políticas para que os trabalhadores pudessem, enfim, se capacitar, retornar para o mundo do trabalho de uma forma digna, garantir benefícios sociais, enfim, uma série de políticas são pensadas, né? Há uns anos se aprofundou bastante a articulação com a ação social. A ação social ficou um tempo pouco articulada, digamos, na política pública. E de uns anos para cá, de mais ou menos 5, 6 anos, eu posso estar um pouco defasada aí nesses anos, mas acredito que seja mais ou menos isso. De uns 5, 6 anos para cá, se aprofundou bastante a articulação com a assistência social, com a política nacional de assistência social também, para garantir todos os benefícios sociais que fossem possíveis, garantir para o trabalhador atendimento psicológico, enfim. Ainda, o pós-resgate ainda é uma política que eu considero deficitária por falta de políticas públicas eficazes mesmo, né? Mas esforços têm sido feitos desde o início da construção da política pública, mas que não depende só dos agentes que constroem a política pública, mas de um interesse político também do Estado brasileiro para que isso realmente aconteça. Então, isso na prática que tem acontecido. Aline, você comentou também essa questão do pós-resgate, dessas dificuldades, inclusive nos trabalhadores de tecelagens é comum você ter estrangeiros, aí é um outro tipo de dificuldade ainda, e essas pessoas também costumam vir de outras regiões do país, então é todo um processo complexo, né? Como é que o Ministério Público tem encarado isso também, a sua visão particularmente? Bom, Renata, assim, não existe resgate sem pós-resgate, né? É um resgate, acaba sendo um resgate formal apenas, né? Se a gente não faz todo o trabalho pós. E o que a gente sente? A gente que está ali na ponta, fazendo o resgate diário, que muitas vezes a gente, que eu digo, o próprio Ministério Público, fica desamparado em relação ao encaminhamento dessas vítimas, né? Embora haja fluxo municipal, fluxo estadual, o que a gente sente, na verdade, é que na hora que nós demandamos esses órgãos, nem sempre a gente é atendido da forma como se necessita. Então, a gente já teve, por exemplo, uma vítima que sequer se conseguia se locomover em razão de problemas de saúde. A gente tentou, junto à Secretaria da Saúde, um veículo para transportá-la até o hospital, não conseguimos. Os abrigos públicos, eles não têm uma estrutura preparada para receber vítimas de trabalho escravo. Eles têm um perfil, muitas vezes, de abrigar pessoas em situação de rua ou mulheres em situação de violência doméstica. Embora a gente entenda que o trabalho em condição análoga no ambiente doméstico é também uma violência doméstica, o perfil de uma casa de acolhimento de mulheres de violência doméstica é diferente em relação a mulheres que sofrem violência de seus parceiros e a mulheres que foram exploradas, vamos colocar assim, numa situação de trabalho escravo, né? Então, diante de todos esses percalços que a gente veio enfrentando recentemente, essas dificuldades urgentes, às vezes as situações são urgentes, você tira a pessoa de um lugar, ela precisa de atendimento médico urgente, a gente pegou vítima de maus tratos, enfim, o Ministério Público começou a se organizar num projeto próprio, pós-resgate, chamado Projeto Ação Integrada, né, que tem sido administrado com recursos de destinações de dano moral coletivo, onde nós estamos construindo uma estrutura de abrigamento, acolhimento, educador social, porque às vezes nós deparamos com pessoas que não são alfabetizadas, nunca tiveram contato com dinheiro, que recebem indenizações, não sabem como manejar essas indenizações, são exploradas por seus familiares, né? Então, nós temos prestado abrigamento, acolhimento, aluguel, um auxílio aluguel. Existem vários municípios que já têm um aluguel social, mas a gente ainda não teve acesso a esse canal para vítimas de trabalho em condições análogas. Então, a gente tem feito um projeto de auxílio aluguel para essas vítimas, né, até que elas sejam indenizadas e consigam se recolocar. E a próxima etapa é a recolocação profissional, né? Então, o resgate ele é uma palavra ampla,
né? Resgatar não é só tirar a pessoa ali daquele lugar onde ela estava sendo explorada, né? O resgate é também propiciar uma outra vida para ela, né? E assim, o trabalho escravo também está muito relacionado a fluxos migratórios, e isso tem muito a ver com a questão da terra, né? Da divisão de terras. As pessoas que saem de suas cidades e vêm para centros urbanos ou que se deslocam para trabalhos em outras regiões, é porque não tem uma opção de trabalho onde estão. E ao devolvermos essas pessoas para essas localidades, invariavelmente nós vamos devolvê-las para uma situação de nova exploração dali um tempo, né? Porque ela não vai ter uma outra opção, senão a de aceitar um outro trabalho degradante para sobreviver. Então, é um problema muito complexo, ele envolve vários setores da sociedade, né? E que políticas públicas, etc. E o Ministério Público está desenvolvendo diretamente esse projeto, que não exclui, obviamente, as parcerias com os poderes públicos, mas atende emergencialmente os casos em que a gente não conseguiu um apoio imediato. Marina, você chegou a comentar também que para você se certificar que um trabalhador vai ter, de fato, um trabalho decente, digno, você precisa lidar com as questões das desigualdades sociais, acabar com as vulnerabilidades, né? Nesse momento com pandemia, crise política e econômica, como que você vê esse momento de aumento das vulnerabilidades, de fato você conseguir estabelecer, junto às empresas, mas a sociedade de um modo geral, estabelecer trabalhos dignos? Há uma dificuldade maior nesse momento? Eu acredito que sim, porque, de fato, né, as vulnerabilidades e as desigualdades, elas cresceram nos últimos anos, né? Então, um dos exemplos é o Brasil ter voltado, por exemplo, para o mapa da fome, né? Pessoas com dificuldade de garantir sua renda, sua alimentação, sua segurança alimentar, com certeza deixa as pessoas numa situação de vulnerabilidade maior, com maior facilidade de serem aliciadas, né, para processos como esse. Então, a gente tem um desafio grande, a gente tem um desafio urgente, né? Quem está com fome, a gente precisa dar de comer imediatamente, não tem como esperar, né? Então, a gente tem um desafio que eu entendo que, além de ser estrutural, ele é urgente e a gente precisa de ações coletivas e efetivas, né? Então, de fato, não é só, o Estado, com certeza, né? Ele dá escala, a política pública traz escala, ele traz o que a gente precisa num nível de dar um salto aí de qualidade. Então, eu acho que é hora aí da gente revisitar talvez o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. A gente tem falado sobre isso na Conatra, em outros espaços, revisitar, atualizar, ver o que deu certo, o que não está dando certo, como é que a gente pode garantir esforços, né? E ir olhando em diferentes frentes mesmo, né? Então, eu acho que tem o papel do Estado, mas a gente tem o papel das empresas é enorme, é gigantesco. Elas poderiam contribuir muito. Um dos compromissos, por exemplo, dentro do pacto, fala sobre reinserção dos trabalhadores, né? Qualificação dessas mesmas pessoas para retornarem ao mercado de trabalho, garantir uma vida digna. Então, aqui eu já trago até a possibilidade de fazer uma parceria, né, com as parceiras que estão aqui no painel, em pensar atividades de como a gente sensibiliza, né, e conjuga esforços aí públicos e privados nessa direção. A sociedade civil sempre ali monitorando as políticas públicas, tentando trazer o diálogo, né, e o que a gente vem observando também para ajudar a formular essas políticas. Quer dizer, a gente faz isso muito no sentido de ajudar mesmo, né? Acho que a construção da política ela é mais efetiva também enquanto dialogada, enquanto num olhar coletivo. Então, eu entendo que cada ator na sociedade tem um papel enorme a contribuir, seja o papel das empresas, seja o papel do Estado, né? A sociedade civil e a sociedade como um todo nessa discussão que a gente fez aqui um pouco anteriormente sobre a questão cultural, que também precisa de uma sensibilização, né? Para a gente mudar um pouco esse padrão de pensamento, também é algo que a gente vai precisar trabalhar um pouco nessa dimensão de sensibilizar as pessoas sobre o que é o trabalho escravo, sobre como combater o trabalho escravo, porque ainda é um tema muito sensível, né? A gente vive num negacionismo, vamos dizer assim, no geral, quando é falado sobre isso, porque, de fato, tem essa dimensão da corrente, né? Como a colega falou anteriormente, mas a gente não pode esquecer de um princípio da dignidade, que é um princípio muito factível de ser observado. Né, quando falam, foi muito, estão sendo muito exigentes com a legislação, mas, gente, a condição é de dignidade, ou seja, uma pessoa comendo num canil com animais não é digno. Você pode tomar por si
uma série de situações onde vão estar ali colocados para você. Você dormiria em 0 graus, em Minas Gerais, sem cobertor no inverno? Isso não é uma condição digna, né? Quem que gostaria de passar por isso? Então, tem coisas que a gente precisa realmente tocar na ferida e parar de negar um pouco, né? E tentar ter um olhar mais humano pelo olhar da dignidade, que não é só isso da liberdade, né? É garantir as mínimas aí de direitos que a gente está olhando. E quando a gente olha para outros temas como esse que a colega falou, migração, a gente também vê que os temas de sustentabilidade eles estão interligados. Muitas das migrações são feitas por conta das mudanças do clima. Mudança do clima traz esses povos em transição, que são os grupos já mais vulnerabilizados. Quando eles vão para o lugar, eles precisam de condições de trabalho, de renda e assim por diante. Então, a gente precisa também começar a olhar para as coisas de uma forma mais transversal e interligadas. Lívia, eu queria te ouvir também com relação a essa questão cultural, você que está mais ali na ponta, você ainda vê muito isso, tentar minimizar situações, ainda uma certa resistência, de fato, em reconhecer um trabalho análogo à escravidão, e como a gente já está se encaminhando para o final, eu queria que você falasse também com relação às suas expectativas, né? Se estamos num movimento agora de mudança, de conscientização, como é que você vê? Eu acho que em relação à forma como se vê o trabalho análogo de escravo, depende muito da frente, digamos assim, né, de quem está vendo. Acho que por parte das empresas que são fiscalizadas, os empregadores envolvidos, o que a gente percebe no curso, assim, né, da fiscalização, do resgate, a princípio uma certa resistência em compreender, mas à medida que a gente vai explicando o que aconteceu naquela situação, qual foi a constatação, em regra, a gente vê no curso do resgate muita colaboração, digamos assim, pelo menos essa experiência que eu tenho, assim, com as empresas que eu fiscalizei. Grande parte delas colaboram e, enfim, depois vai para o judiciário e apresenta suas alegações, mas há vontade de retirar os trabalhadores emergencialmente daquela situação em que foram encontrados, né? Em relação à sociedade, eu tenho muita esperança mesmo, assim, eu acho que às vezes o que eu vejo é até mesmo setores mais reacionários, quando fala de trabalho escravo, se mobilizam, sabe? Se mobilizam positivamente, assim. Acho que é uma parcela muito pequena da sociedade que tem uma reatividade negativa, assim, em relação ainda a esse assunto, sabe? A expectativa que eu tenho agora, com a mudança de governo, a gente está com uma expectativa de aumentar o número de auditores fiscais do trabalho e poder fazer um trabalho ainda maior. A gente está resgatando muitos trabalhadores, mas isso não significa que estejam sendo realizadas muitas ações fiscais, poderiam serem realizadas muito mais. A questão é que tem muito mais trabalhadores em condições vulneráveis, em condição sofrendo graves violações. Então, a nossa expectativa, e há um compromisso desse novo governo com a Inspeção do Trabalho, de realizar concurso público, de melhorar o orçamento da fiscalização, né, que caiu muito nos últimos anos, não caiu apenas no último governo, vinha caindo já desde os governos anteriores. Então, a nossa expectativa é positiva, apesar de que a Auditoria Fiscal do Trabalho está numa situação atualmente muito complicada. O número de auditores fiscais nunca esteve tão baixo em toda a história. Está praticamente inviabilizando a presença fiscal, né? É importante que muitos empregadores possam ser fiscalizados, porque senão, se fiscaliza poucos, é até, digamos, injusto no mundo empresarial que poucos sejam fiscalizados, né? Tem que ter uma presença fiscal que dê uma sensação de presença do Estado na fiscalização das questões trabalhistas, enfim. Então, assim, a expectativa é positiva em relação a esse momento e a gente espera que essa situação grave que a Auditoria Fiscal do Trabalho se encontra, que seja revertida num curto prazo.
Lívia, quero agradecer a sua participação e pedir para você passar o site também, que as pessoas podem fazer a denúncia no Ministério do Trabalho. Assim, a Inspeção do Trabalho, né, do Ministério do Trabalho, criou um site para realização de denúncia, que pode realizar denúncia de forma anônima. É um site que foi feito em parceria com a IT, que é o Sistema IP. O endereço é ip.cit.trabalho.gov.br. Então, para repetir, o endereço ip.cit.trabalho.gov.br. Tá certo. Aline, também queria agradecer a sua participação e pedir para você passar também o canal, que o Ministério Público do Trabalho também tem um canal de denúncias, e o Disque 100 também. O Disque 100 não é do Ministério Público, né? É do governo federal. Mas nós temos um canal de denúncias também. Aqui em São Paulo, é www.prt2.mpt.mp.br. Tá certo, eu agradeço a sua participação no programa, pelo tempo curtinho. Marina, também agradeço a sua participação. Se você quiser passar também o site do Impacto, para as pessoas conhecerem mais esse trabalho, conhecerem as empresas que fazem parte do Pacto. Claro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, debatendo esse assunto tão importante. E o nosso site é www.impacto, com IN, né, de Instituto Pacto.org.br. Tá certo, muito obrigada. Queria agradecer a participação de todas para debaterem esse tema muito importante. Esse foi o nosso Câmara em Pauta de hoje, que falou sobre o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais.